Galera, vocês viram o e-mail que o nosso gestor acabou de nos enviar? Acabei de ver, vamos ter que apresentar nossos relatórios aos auditores. Vou preparar nossas apresentações. Ok, eu reservo a sala de reunião. Olá, eu sou o Vinícius, responsável pela definição das demonstrações intermediárias da Embraer. No Brasil, a norma que determina como as demonstrações intermediárias das entidades devem ser feitas é o CPC 21, que hoje é resultado da adequação ao IAS 34. O que são as demonstrações intermediárias? Popularmente conhecidas como demonstrações trimestrais, as demonstrações intermediárias são definidas de acordo com o CPC como uma demonstração contábil contendo um conjunto completo de demonstrações ou condensadas de um período intermediário, ou seja, aquele que é inferior ao exercício completo. Sendo assim, elas podem ocorrer em períodos trimestrais ou semestrais. E além disso, é importante lembrar que as mesmas políticas contábeis que são utilizadas para as demonstrações anuais devem ser utilizadas para as intermediárias. A norma define a forma e o conteúdo dessas demonstrações, além de definir o que uma demonstração intermediária completa deve conter: balanço patrimonial ao final do período, demonstrações do resultado do período e abrangente do período, demonstrações das mutações do patrimônio líquido do período, demonstrações dos fluxos de caixa do período, notas explicativas compreendendo um resumo das políticas contábeis significativas e outras informações explicativas, e demonstração do valor adicionado conforme o pronunciamento do CPC 09, se exigido legalmente. A norma define também os componentes mínimos de uma demonstração intermediária e, de forma condensada, a inclusão do balanço patrimonial, da DRE, da DRA, da DMPL e da demonstração do fluxo de caixa, além de notas explicativas selecionadas. É importante lembrar que a entidade cujas demonstrações contábeis estiverem compatíveis com os pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC devem declarar essa conformidade de maneira explícita e sem reservas nas notas explicativas. E, a menos que cumpra todos os requisitos, as demonstrações contábeis não devem ser declaradas pela entidade como estando de acordo com as normas. Olá, meu nome é Diego. Irei decorrer agora sobre as análises feitas em cima das demonstrações intermediárias publicadas pela empresa Embraer. Extraímos essas demonstrações do site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. A Embraer publica suas demonstrações intermediárias de forma trimestral. Sendo assim, extraímos os relatórios trimestrais referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018. Anexamos o índice das demonstrações publicadas pela Embraer. Segundo o CPC 21, existem algumas demonstrações básicas, que são balanço patrimonial, DRE, DRA, DFC, DMPL e notas explicativas. Como podemos perceber ao analisar o índice, a Embraer publica todas essas demonstrações consideradas como básicas, sendo assim, estando em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 21. O CPC 21 recomenda que as entidades cujas demonstrações contábeis estão em conformidade com os pronunciamentos, interpretações e orientações do CPC devem declarar essa conformidade de maneira explícita e sem reservas nas notas explicativas. Tendo isso em vista, extraímos de sua demonstração, como objeto comprobatório de sua conformidade, a parte das notas explicativas em que a Embraer cita que está em conformidade com o CPC 21. Portanto, ao levarmos em consideração todas as peças e demonstrações analisadas, podemos concluir que a Embraer cumpre com as normas e recomendações estabelecidas pelo CFC. O erro mais comum que causa inconformidade com o CPC 21 é a não apresentação de alguma demonstração básica. Esse erro geralmente decorre do fato da empresa não ter uma boa estrutura, sendo assim, são empresas de pequeno porte. Olá, sou Ana Clara, responsável pela definição dos eventos subsequentes da Embraer e irei apresentar como é feita a adequação de nossos eventos subsequentes perante as exigências da norma. No Brasil, a norma que define as premissas dos eventos subsequentes de uma entidade é o CPC 24, Evento Subsequente, resultado da adequação à IAS 10.
De acordo com o CPC 24, evento subsequente ao período que se referem às demonstrações contábeis é aquele evento favorável ou desfavorável que ocorre entre a data final do período a que se referem às demonstrações contábeis e a data na qual é autorizada a emissão dessas demonstrações. Dois tipos de eventos podem ser identificados. A. Os que evidenciam condições que já existiam na data final do período, ou seja, eventos subsequentes que originam ajustes. Nesse caso, a entidade deve ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis. B. Os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao período, ou seja, eventos subsequentes que não originam ajustes. Nesse caso, a entidade não deve ajustar os valores reconhecidos em suas demonstrações contábeis. Foram analisadas as demonstrações financeiras anuais e demonstrações financeiras ITR do ano de 2016, do primeiro trimestre de 2018 e do segundo trimestre de 2018. As demonstrações financeiras anuais de 2016 trazem dois eventos subsequentes. Um deles trata da emissão de bônus garantidos, com sua respectiva taxa de juros e sua respectiva data de vencimento, além de informações sobre o registro junto à agência federal. O segundo trata sobre o encerramento de uma subsidiária, a qual já estava em processo de liquidação pela companhia. Ambos os eventos estão listados de acordo com o CPC 24 no que tange o parágrafo 21, pois foram divulgadas as informações relacionadas à natureza do evento e à estimativa de seu efeito financeiro. O primeiro evento encaixa-se no item 22E, pois trata-se de um anúncio ou início da implementação de reestruturação importante. Já o segundo evento encaixa-se no item 22A, pois trata-se da alienação de uma subsidiária importante. Nas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2018, consta como evento subsequente uma incorporação realizada em abril de 2018. Segundo as informações apresentadas, é possível classificar esse evento como um evento subsequente ao período contábil a que se referem as demonstrações contábeis que não originam ajustes, uma vez que, apesar de não originarem ajustes, a não divulgação dos mesmos pode influenciar as decisões econômicas a serem tomadas pelos stakeholders com base nas demonstrações, e com isso tem-se a divulgação da natureza do evento e a estimativa de seu efeito financeiro. Nas demonstrações do segundo trimestre de 2018, o evento subsequente divulgado pela entidade trata sobre um dos eventos econômicos mais importantes da atualidade. Nessas demonstrações, a empresa divulga que foi celebrado um memorando de entendimentos, por meio do qual se estabelecem premissas básicas para uma potencial combinação de negócios. As informações divulgadas estabelecem prazos, divisão do capital social da nova sociedade, além de outros detalhes sobre a criação da joint venture. Segundo o CPC 24, evento subsequente, item 22A, combinação de negócios importante após o período contábil a que se referem as demonstrações contábeis, é um tipo de evento subsequente que não origina ajustes, porém resulta em divulgação devido à influência na tomada de decisão dos usuários externos. Olá, sou o Venâncio, responsável pela definição dos segmentos operacionais da Embraer. Vou apresentar como é a adequação de nossos segmentos perante as exigências da norma. No Brasil, a norma que define as premissas da segmentação operacional de uma entidade é o CPC 22, Informações por Segmento, resultado da adequação à IFRS 8. O pronunciamento define como segmento operacional o componente da entidade que desenvolve atividades de negócio capazes de gerar receitas e despesas, cujos resultados sejam constantemente revistos pelo principal gestor de operações, a partir de umas informações financeiras individualizadas e disponíveis. O princípio básico da norma é exigir a divulgação de informações que permitam aos usuários avaliarem 3 pontos relevantes das atividades de negócio de uma empresa: a natureza, os efeitos financeiros e os ambientes econômicos de cada segmento operacional. Seguindo estes princípios, a Embraer atualmente define 5 segmentos operacionais em seu portfólio de atuação: aviação comercial, com produção e venda de jatos; defesa e segurança, focado na pesquisa, desenvolvimento e produção de aeronaves de defesa e segurança; aviação executiva, destinada ao desenvolvimento, produção e venda de jatos executivos e arrendamento de aeronaves; serviço e suporte, implantado em 2018, esse segmento é responsável pelo desenvolvimento de soluções e suporte aos produtos e serviços; e outros, com produção de partes estruturais de sistemas hidráulicos e produção de aviões agrícolas pulverizadores. Divulgamos trimestralmente todos os nossos resultados operacionais por segmento. Atualmente, nossa maior margem bruta de contribuição está destinada ao segmento de aviação comercial. Em nosso último relatório anual divulgado, vemos que a margem desse segmento chegou ao valor de 23,6%.
Nota-se que, de toda a nossa receita gerada por este segmento, grande parte está evidenciada na região da América do Norte, nosso maior ambiente de atuação. Com essa evidenciação, acreditamos que cumprimos todas as exigências da norma quanto à divulgação de nossos segmentos operacionais.